A pesquisa Datatempo, na sua última rodada, consolidou o recall midiático e o nível de conhecimento do deputado estadual Mauro Tramonte como pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. O levantamento também apontou que o governador Romeu Zema, e em especial a sua avaliação positiva na capital, está sofrendo um início de derretimento. A gente também vai falar sobre outros assuntos, como, por exemplo, o leilão suspenso e que vai ser refeito para a compra de arroz pelo governo Lula. E também a pancadaria institucional que está ocorrendo entre o Congresso Nacional e o governo do presidente Lula em função da tentativa de aumentar a sua arrecadação para fechar o ano de 2024, se não no azul, pelo menos com o menor prejuízo possível. São esses os assuntos que a gente trata a partir de agora no 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os 3 poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no 3 sobre os 3. Eu sou Guilherme Ibrahim e esse é o podcast que semanalmente aborda os 3 poderes da República. O Executivo, o Legislativo, o Judiciário, sempre numa perspectiva de como a política perpassa por esses poderes. A gente está nesta semana com Letícia Fontes, depois de uma temporada fora, tá de volta ao podcast mais uma vez. Oi, Letícia, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia. Prazer tê-la conosco mais uma vez aqui no 3 sobre os 3. Larissa Arantes, diretamente de Brasília, também substituindo a nossa Fran Ferreira. Larissa, seja muito bem-vinda mais uma vez ao podcast. Depois de uma temporadinha fora também, tá de volta. Como vai? Isso mesmo. Ei, gente. Ei, Guilherme, ei, Letícia. Tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo com vocês também. Tudo ótimo por aqui. O que não está parecendo muito bom são as pesquisas eleitorais para algumas pessoas que a gente pode mencionar e vamos tratar delas a partir de agora, nesse nosso primeiro bloco, digamos assim, do podcast. Vamos começar falando sobre o nosso assunto local hoje, porque acho que a nossa pesquisa Datatempo trouxe números muito importantes e vale a pena a gente se deter sobre alguns deles. O número principal é: existe neste momento uma liderança folgada e considerável do deputado estadual Mauro Tramonte do Republicanos à frente dos demais concorrentes, que estão alocados em basicamente 2 blocos. Um segundo bloco que tem gente da direita, da esquerda, da extrema-direita, todo mundo alocado por ali, e um terceiro bloco de gente que ainda está tentando se encontrar nessa disputa. Se vai fechar aliança com outras pessoas, se vai manter a própria candidatura ou o que vai acontecer. Mas vamos começar trazendo essa primeira análise, Letícia, e eu queria, claro, o levantamento Datatempo, para a gente não se estender muito aqui nos números, está disponível no nosso site, otempo.com.br, para você acompanhar todos os números em detalhes. Então a gente está fazendo aqui uma espécie de breve resumo, também no link que você vai encontrar no youtube.com/otempo do podcast, você pode acessar e vai encontrar lá também o link da reportagem, mostrando os dados que nós estamos mencionando aqui para facilitar a sua compreensão. Letícia, Mauro Tramonte tem uma liderança de pouco mais de 22% na preferência do eleitorado, num cenário que ainda tem mais de 60% dos eleitores ainda indefinidos, pensando na eleição para prefeito de Belo Horizonte, mas olhando para este número e este retrato temporal de agora, parece uma liderança consolidada de alguém que tem recall midiático, de alguém que é conhecido na cidade, como outros mencionados na pesquisa são. Te surpreendeu olhar para essa pesquisa e ver essa distância de Mauro Tramonte em relação aos seus demais concorrentes? E o que mais que te chamou a atenção no nosso levantamento Datatempo? Ele mexeu muito, né, com o cenário até então que vinha se desenhando. Na última pesquisa Datatempo ele ainda não tinha se colocado como pré-candidato, então ele não tinha sido testado, e nessa ele sai na frente de todo mundo e ele ganha em todos os cenários de simulação de segundo turno, com todos os candidatos, os pré-candidatos testados até então. Um ponto que eu acho que é importante a gente avaliar durante essa pré-campanha, para ficar atento, e até numa eventual campanha, como que vai se comportar o perfil do Mauro Tramonte. Ele vai ter força para... Ele saiu liderando agora, mas ele vai ter força para manter isso até o fim da campanha? Me lembrou muito um cenário que é parecido com a Prefeitura de São Paulo, Celso Russomano. Eles têm um perfil muito parecido, são pessoas populares, estão na TV também, e o Celso Russomano em São Paulo, ele não conseguiu manter o fôlego até o fim da campanha. E eu acho que isso vai muito para uma outra questão, outro ponto da pesquisa também, que é padrinhos políticos.
quem vai ser o padrinho político do Mauro Tramonte. Em São Paulo, o Russomano, ele perdeu todas que ele foi, porque muito também por causa dos padrinhos políticos. O Lula entrou com o Haddad, também teve o Dória, o PSDB entrou com muita força ali também. E aí teve a última eleição, o Bruno Covas, que é um cenário muito parecido com Belo Horizonte, que também era um prefeito que não era conhecido, e conseguiu durante a campanha ganhar, se tornar conhecido e ganhou. Então eu acho que essa questão dos padrinhos políticos, eu acho que pode pesar muito também e ser muito importante para o Mauro Tramonte. E aí nisso a gente vai entrar o peso do Alexandre Calil. Quem que o Calil vai apoiar? Nesse momento o que me parece Calil tá leiloando o apoio dele. Cada dia ele aparece com um diferente, ele tá querendo avaliar quem que vai ser talvez mais fiel a ele. Ainda que ele esteja para isso, Letícia, comprando brigas internas no PSD, não quer dizer exatamente que é uma novidade, né? Pois Alexandre Calil nunca foi uma unanimidade dentro do partido de Gilberto Kassab. Nunca foi uma unanimidade entre a bancada dos deputados estaduais e federais da legenda. Mas, de alguma maneira, é mais um episódio em que ele está se colocando enquanto agente dentro da legenda, dizendo, peraí, temos um candidato. O candidato se chama Fouad Noman e o senhor não está ainda definindo e dizendo exatamente o que quer fazer. Eu acho que o apoio do Calil pode ser muito importante para o Mauro Tramonte, que para ele ganhar um plus, para ele ganhar fôlego durante essa pré-campanha, para ele conseguir sair na frente como está agora e se manter, ele também pode ser muito importante para o Fouad também, que precisa ser realmente conhecido. E aí, um outro nome que eu acho que vai ser uma primeira vez que a gente vai poder testar, Nicolas. O Bruno Engler não apareceu ali na frente, mas quando começar a campanha, as pessoas começarem a saber assim, o Bruno Engler é o nome apoiado pelo Nicolas. Será que isso vai fazer diferença? E também tem um tempo de TV. O Bruno Engler vai ter um tempo muito grande de TV por causa da aliança com o PP, né? O PP tem uma bancada muito grande. Então, eu acho que todos esses cenários, assim, a gente tem que prestar atenção. Do Mauro Tramonte, eu acho que observar, assim, será que vai ser aquele candidato que lidera, mas aí chega no final e perde o cavalo paraguaio? Isso é possível de se observar, porque a gente já não viu, a gente já viu, aliás, acontecer isso em diversas campanhas, quando você tem uma consolidação de um nome que, de largada, pelo recall, pela lembrança das pessoas, é muito vívido, né? Você diz, opa, aqui rapidamente eu sei quem é esse candidato. Mas daí chega um momento em que você efetivamente vai ouvir propostas daquele candidato. Você chega a um momento que você efetivamente vai ouvir críticas, desconstrução da imagem pública daquele candidato. Então tudo isso pode acabar pesando também. A gente vai falar um pouco mais sobre padrinho político daqui a pouco, porque a pesquisa nos reservou alguns dados interessantes. Larissa, queria colher as suas opiniões também a respeito desse nosso levantamento Datatempo. Mauro Tramonte, de largada nas pesquisas, ou neste último levantamento, considerando que não esteve no primeiro feito por nós neste ano de 2024, é uma vantagem que, mesmo que seja momentânea, ela é expressiva. Tem quase 12 pontos, 10 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado. É expressivo e num cenário que ainda, sim, carece de ser esperado para ver se isso vai se consolidar, inclusive com o número de pré-candidatos que está colocado, né? O que te parece esse primeiro levantamento? Exatamente, Guilherme, eu vou na linha do que a Letícia destacou, essa questão dos padrinhos políticos, né? Primeiro, de fato, agora é observar se ele vai ser esse candidato, como a Letícia disse ali, né? Que ganha esse destaque logo no início, mas vai perdendo força. Mas esse outro ponto que ela traz pra gente a respeito dos padrinhos políticos, eu acho isso extremamente importante. E falando especificamente do Nicolas Ferreira, para além de ser o mais votado e tudo mais, ele está constantemente no centro dos holofotes lá na Câmara dos Deputados. E para citar aquele triste episódio de confronto ali, de embate com o André Janones, mas fato é que isso faz com que o nome dele ganhe destaque. A gente pode questionar aqui as razões desse destaque, pelo bem ou pelo mal, mas que, de fato, ele desponta ali nas redes sociais, por exemplo. Então, é um nome que já é conhecido e vai ganhando cada vez mais destaque, ou melhor, não para de ganhar destaque por diversos motivos. E aí, a definição de um apoio dele, claro, né, tende a mexer bastante com esse jogo, né, com esse cenário que a gente está vendo até agora. Então, como a Letícia disse, quando, de fato, esse apoio anunciado a Bruno Engler, por exemplo, ficar destacado e Nicolas Ferreira
permanecendo com esse holofote ali em cima dele, isso tende a mudar ali um pouco essa configuração. E, claro, vamos ver o que isso afeta também nesses nomes que estão despontando nesse momento, né, Guilherme? Certamente. Eu vou dividir aqui a minha fala em duas partes. Como a gente puxou muito essa nossa conversa para falar dos padrinhos políticos, eu fui dar uma olhada mais ou menos em como eu podia esperar. E o nome de Nicolas Ferreira, eu não estava de fato me recordando de como esse apoio se dará. Ele foi o segundo, se eu não me engano, o segundo vereador, deputado mais votado em Belo Horizonte. Então ele tem muitos votos em Belo Horizonte. Então só os votos dele pode ser, tipo assim, o diferencial para um candidato. Exatamente, Letícia. Esse ponto é muito relevante porque eu não tinha me atentado para essa situação. Só que aí eu vou colocar uma pequena nuance nessa história. Porque, digamos, quando Nicolas Ferreira vai apoiar o candidato Bruno Engler, nós não estamos falando necessariamente de eleitores que já não conheçam um e outro. Nicolas Ferreira foi eleito para deputado federal, fazendo uma dobradinha com o deputado Bruno Engler. Inclusive a decisão foi cercada ali de alguma dificuldade, tinha ali um ruído entre, peraí, quem é que vai sair? O Bruno é quem trouxe o Nicolas para a vida pública, o Nicolas é quem ficou mais forte que o Bruno. Havia uma pequena, se não uma cisão, efetivamente, que é negada por ambos, mas havia ali algum ruído de dizer, mas peraí, vamos organizar cada um o seu espaço. Uma vez feito isso, Nicolas foi esse meteoro eleitoral no ano de 2022 e Bruno Engler também teve votações muito expressivas, mas me parece que talvez eles possam ter um limite de transferência de votos, considerando uma questão, eles estão exatamente no mesmo campo ideológico, talvez eles tenham sido votados exatamente pelos mesmos eleitores, alguém que olhou para a chapa e disse o seguinte, peraí amigo, eu vou votar PL de cabo a rabo, eu vou de Jair Bolsonaro na cabeça, vou com Nicolas Ferreira, vou com Bruno Engler e vou com todas as definições que sejam do PL. Então talvez para a candidatura de Bruno, é claro, ter um candidato com tamanho potencial como Nicolas Ferreira é muito relevante, certamente. Mas eu acho que é preciso a gente olhar com alguma distância o quanto ele será capaz de transferir num cenário que me parece que ele já tem naturalmente, e estou falando de Bruno Engler, alguns dos votos e a percepção de que ele é um candidato no mesmo campo, na mesma posição e que já trabalha, digamos assim, politicamente com o Nicolas Ferreira há muito tempo, né? Eles são companheiros do Direita Minas, desse movimento que foi surgido aqui no estado para defender valores da direita, muito ligados à ascensão do ex-presidente Jair Bolsonaro quando chegou à presidência da República. Mas eu também quero me deter num outro ponto que me parece bastante relevante. A pesquisa mostra como o governador Romeu Zema, que era colocado na mesa de negociação como um padrinho político muito relevante, exatamente porque tinha, até esse nosso levantamento, números, digamos, se não imbatíveis, mas números que o credenciavam, inclusive a fazer a comparação que nós fazemos. Olha, o quanto pesa o governador do estado, o quanto pesa o presidente da República, o quanto pesam outras figuras públicas que podem apadrinhar determinados candidatos. E eu acho que esse derretimento temporário, eu não sei se ele vai se prolongar, eu não sei se ele vai ser estancado, mas a pesquisa mostra este derretimento temporário da avaliação do governador Romeu Zema, eu acho que ele também contribui para dificultar muito a vida da candidata Luísa Barreto. Em dois fatores. O primeiro dela se tornar conhecida, podendo ter no seu palanque o governador Romeu Zema dizendo, tá aqui ó, debaixo do braço junto comigo, essa aqui é a minha secretária de planejamento, é quem eu gostaria de ver eleita para a Prefeitura de Belo Horizonte. Mas no momento em que o governador está saindo muito desgastado das disputas e nos embates políticos e públicos com os servidores do Estado, em especial os da segurança pública, mas os de outras categorias também, eu acho que tem um dificultador neste caso, que é olhar para a candidatura de Luísa Barreto e ver talvez um dos seus principais ativos perdendo campo numa cidade tão relevante como é Belo Horizonte. E aí acho que tem um outro segundo fator subjacente a essa questão Romeu Zema e esse fator de perda de apoio, de perda de boa avaliação que a nossa pesquisa detectou. É que na hora de colocar também na mesa de negociação, vamos supor hipoteticamente que a candidata Luísa Barreto decida, olha, não vimos viabilidade, estou aqui fazendo o papel de partido novo, não vimos viabilidade na candidatura da ex-secretária de planejamento, os números que ela está alcançando até se aproximar das convenções, até passar um pouco isso, não foram tão bons, vamos negociar aqui algum espaço específico em alguma chapa que teremos. Hoje, quem talvez olhar para o governador Romeu Zema ainda vai olhar certamente como um ativo, mas um ativo menor do que já foi em outro tempo. Então, na hora de você definir espaço, tamanho, apoio a determinados candidatos, eventualmente, numa candidatura que possa sair vitoriosa e que tenha a própria Luísa Barreto como uma integrante de chapa, ou ela mesma vitoriosa, o tamanho do governador para chegar
nessa mesa de negociação está diminuindo. E não me parece que o ano de 2024 vá fornecer para ele subsídios para reavivar os melhores momentos que já teve quando foi reeleito e quando venceu a sua primeira eleição. Porque não há temas no horizonte de curto prazo que façam com que o governador Romeu Zema possa superar muito rapidamente uma percepção negativa do eleitorado. Bom, ele pôde fazer isso em algum momento, dando um reajuste de mais de 10% para o servidor, estava lá com seus salários atrasados, defasados e muito mais, mas parece que esse efeito já foi diluído, já foi galvanizado no eleitor, e agora ele está querendo mais. Quer dizer, governador, Minas está nos trilhos, mas eu preciso de mais. Eu preciso de alguma coisa para além disso. Então eu acho que esse fator também pode ser muito importante. E eu fui olhar para uma outra coisa, Letícia, que você falava sobre o perfil de Mauro Tramonte no começo da nossa conversa. É bastante curioso, né? Porque estamos falando de um candidato que é um fator de bagunça no meio dessa história de Belo Horizonte, mas por ser um candidato daquele quase centro radical, né? Eu fui pesquisar, por exemplo, quais são as frentes parlamentares que o deputado estadual Mauro Tramonte integra na Assembleia Legislativa. Tem um monte delas, mas para citar algumas que têm alguma relação com a capital, com a região metropolitana de Belo Horizonte, e muita gente mora na região metropolitana, trabalha na capital e vice-versa. Ele integra a Frente Parlamentar em Defesa das Escolas Cívico-Militares, a Frente Parlamentar em Defesa dos Motoboys e Motoristas de Aplicativos, de defesa dos animais, de defesa da família e da vida, de defesa do transporte público da região metropolitana e algumas outras. São assuntos que resvalam de alguma maneira no eleitor de Belo Horizonte? Certamente. Vai ter motoboy, no eleitor, inclusive, que o assiste pela TV Record, do grupo do qual ele fazia parte até pouco tempo, certamente. Mas não tem nenhum tema muito ideológico e as posições dele não são sempre muito pesadas nesta linha. Então me parece ajudar e contribuir muito para que ele seja uma figura quase papel em branco. Qual é a grande crítica que você pode fazer a Mauro Tramonte neste exato momento ou quando a campanha começar? Está completamente em aberto. Talvez vai ser a distância dele, o fato dele não ser um cidadão de Belo Horizonte, mas já está aqui há tanto tempo, já participa da política local há tantos anos, já fala da cidade há tanto tempo. É um argumento que ele tem utilizado. Eu fui olhar também qual é o perfil das comissões que ele ocupou, dos espaços que ele ocupou dentro da Assembleia. Bom, não tem nada que possa minimamente colocá-lo numa ideia de, peraí, é Lula ou Bolsonaro? Ele ocupou espaço nas comissões de turismo, gastronomia, cultura, esporte, lazer e juventude. Quais são os grandes embates públicos que saíram dessas comissões para colocá-lo de alguma maneira na parede, com alguma pressão, com algum embate muito veemente entre parlamentares? Não tem. Então é um candidato que parece muito talhado para aquela história que a gente já viu falar, por exemplo, nas campanhas nacionalizadas, de dizer o seguinte, gente, mas e aquele cara do centro aí da terceira via? Mauro Tramonte me parece claramente a terceira via de Belo Horizonte. A capacidade de, pelo seu histórico político, abrir uma linha de negociação com praticamente todo mundo. Larissa, você queria falar alguma coisa, queria fazer alguma consideração nesse caso? Não. É brilhante essa análise sua no sentido de quando, de fato, não tem nenhuma polêmica envolvendo o Mauro Tramonte e quando ele está presente em grupos muito diversos, mas que também, ao mesmo tempo, cacifam ele para ter essa interlocução, como você disse. Então, fica o questionamento mesmo de se isso vai ser bom, no sentido de aquele que não quer nenhum candidato polarizado ir em busca do Mauro Tramonte, ou se em algum momento pode ser, mas ele não se posiciona sobre nada, ele não deixa claro o que ele pensa sobre alguma questão mais específica, e aí o eleitor caminha ali para um dos outros candidatos que estejam ligados diretamente a Lula ou a Bolsonaro, por exemplo, né? E esse recado foi dado, né, Letícia, em alguns dos nossos outros levantamentos. Quando a gente menciona aqui o eleitor de Belo Horizonte, da cidade de Contagem, de algumas outras cidades, se identifica como um eleitor de direita, talvez ele queira, em algum momento, para tomar sua decisão, dizer, eu quero que o meu candidato defenda isso aqui, ó. Se não defender, não conta com o meu voto. Talvez essa chave para a decisão, na hora que se aproxime da campanha, também seja um fator, como a Larissa apontou, de desgaste para Mauro Tramonte. Vai se posicionar como? Ou vai ser o candidato que vai ficar em cima do muro? Esse é um risco que, evidentemente, ele pode correr. E tem as pesquisas também que muitas vezes mostram que o que determina são as questões locais, né? Não tanta, vamos ver, não é tanta polarização, são as questões locais da cidade que vai influenciar o voto. É o posto de saúde, é a escola, é o transporte público. E um dado curioso, eu estava observando a campanha feita pelo deputado federal Rogério Correia, que é pré-candidato pelo PT, e a gente falava em alguns outros episódios, né, sobre, olha, tem candidato que não está querendo dizer, não vai ter essa história de Lula e Bolsonaro aqui não.
Eu passei toda olhando a propaganda, e a propaganda tem: eu sou o candidato do presidente Lula, nós estamos falando da recuperação de programas sociais, é o Brasil que está crescendo com Lula, é o Brasil que voltou com Lula. Não fosse a imagem de Rogério Corrêa, conhecida por nós que acompanhamos a política, eu pensaria que é um episódio claro de propaganda do governo Lula, né? Porque nacionalizou a campanha na sua propaganda claramente. E Mauro Tramonte, vai nacionalizar? Vai nacionalizar como? Vai usar que tipo de figura política? Então talvez hoje a gente tenha muito mais, e a gente está levantando isso aqui, incertezas, porque Mauro Tramonte é exatamente esse personagem um pouco folha em branco para a política local. Ninguém até acreditava há poucos meses, há um mês, que ele sairia candidato. Ele mesmo não tinha essa certeza de que ia se empreender e se enveredar por uma candidatura. Mas ao fim e ao cabo, acabou saindo para essa disputa. E agora parece estar bem engajado, inclusive, né, Letícia? Não, eu lembrei, você falou do Rogério Corrêa, eu lembrei de uma entrevista que você fez com o Bruno Engler não tem muito tempo aqui na rádio. Bruno Engler, óbvio, ele é o candidato do Bolsonaro, ele não esconde isso, mas ele fez questão nessa entrevista de se descolar, não se descolar, mas ele fez questão de levar outros assuntos, de falar quais que eram as ideias dele para Belo Horizonte, talvez porque ele viu, né, que só o Bolsonaro talvez não vai eleger ele. Eu me lembro de uma imagem, inclusive eu abordei com o próprio deputado Bruno Engler. Ele visitou Tarcísio de Freitas, tirou uma foto falando sobre a administração pública em São Paulo, falando sobre como é exitosa a presença de Tarcísio de Freitas como governador do estado, que era um pouco ligar a Bruno essa ideia de, olha, é uma administração que pode ser exitosa, eu vou contar com um padrinho político, mesmo que é de fora do estado, mas que tem uma avaliação no grupo político dele, no bolsonarismo, que possa ser vista de maneira positiva. Vamos passar aqui para o nosso segundo tema de discussão. Ô Larissa, e aí, inevitavelmente, é você que vai ter que vir resolver essa contenda, essa briga institucional. Tem solução para o governo federal arrumar? Deixa eu ver aqui o número novamente. O governo federal precisa arrumar, pelos números apresentados na medida provisória da compensação tributária, precisa arrumar 17 bilhões e meio, mas esse número pode passar da casa dos 20. Vai ter como vencer as resistências no Congresso? Com certeza não, Guilherme, assim. E aí quando a gente percebe uma boa vontade do governo de buscar mais receita, ok? Quer manter o discurso, quer perseguir aí esse discurso de equilíbrio fiscal e que está se fazendo de tudo para alcançar o equilíbrio fiscal, mas eu fico me perguntando, quer dizer, não só eu, todo mundo que tem observado essa questão mais de perto, o que está acontecendo ali com o Ministério da Fazenda, com a equipe econômica e a articulação política do governo junto ao Congresso? Porque não é a primeira vez que a equipe econômica aparece com uma solução mágica para, por exemplo, arrecadar mais, né? Tentar diminuir os efeitos negativos para o governo, mantendo a desoneração da folha de pagamento em 2024. Mas o que está acontecendo que a Fazenda não está conversando com a articulação política do governo, a Fazenda não está conversando com os parlamentares, porque a rejeição em relação a essa medida provisória da compensação, ela foi imediata no Congresso. Ela foi clara, evidente, foi imediata. Logo de cara, os parlamentares falando que aquilo não era possível. Para além dos parlamentares, as entidades que representam o setor produtivo foram enfáticas também em repelir essa medida provisória da compensação, muito parecido com o que aconteceu quando o governo baixou aquela medida provisória, dizendo que a desoneração ia acabar e a reoneração começaria logo em seguida. Também foi a mesma coisa, um embate no Congresso, as entidades que representavam ali os diversos setores empresariais também se posicionando contra. Então, eu me questiono o seguinte: ok, todo mundo quer o equilíbrio fiscal, todo mundo quer um governo com as contas em dia, porque as contas em dia, tendo as contas em dia, o governo consegue, por exemplo, investir em programas sociais para diminuir a desigualdade do país. É claro que a gente quer isso, mas a gente sabe que a gente vive num país em que a condição é articular com o Congresso, e articular bem, e não articular só com um ou com o outro. Tem que ter uma bancada forte ali para, digamos, puxar as outras. Então,
de novo a gente vê isso acontecendo, de novo um esforço do governo que vai por água abaixo e que se repete. Não é a primeira, não é a segunda, e a gente vai vendo isso acontecer. E aí o que eu acho engraçado o ministro da Fazenda foi questionado sobre isso, logo que o presidente do Senado, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, anunciou que estava devolvendo a medida provisória. Inclusive, essa devolução também gerou bastante repercussão, né? Enfim, devolveu a medida provisória e aí questionam o ministro onde que ele vai achar receita. Aí ele fala, não, mas essa medida provisória ela não é arrecadatória. Essa medida provisória é para coibir fraudes que a gente percebeu na compensação de PIS e COFINS. Não, gente, beleza, a medida provisória pode ter esse fim, sim, de coibir fraudes, mas tem, sim, claramente um objetivo arrecadatório, senão ela não tinha sido apresentada na forma como foi. Então, Guilherme e Letícia, eu observo, assim, um governo com boas intenções, com medidas, digamos assim, consolidadas para buscar esse equilíbrio fiscal, mas que gap é esse que está acontecendo, que isso acaba gerando uma repercussão tão negativa que o governo tem que começar do zero, uma outra medida, uma outra ação, uma outra negociação. Me parece muito preocupante nesse momento, pessoal. Letícia, tem uma história que a Larissa disse aí sobre assim, não, ministro, mas o negócio não é arrecadatório. Não, gente, sempre será arrecadatório. Assim, falta combinar com os russos para dizer para o Congresso Nacional que não é arrecadatório, né? Tem que chegar com a turma toda, e é isso que parece que o governo não tem feito. Eu já estou no ponto de achar que isso é uma estratégia. Se o governo faz isso reiteradamente, sofre mais ou menos as mesmas críticas por parte do Congresso, de que diz, mas não dialogou antes, etc. Eu acho que é porque o governo quer fazer isso mesmo. A ideia é, já que o Congresso Nacional tem muita emenda parlamentar, tem orçamento impositivo, tem boa parte da gestão do orçamento público que foi lhe dada a partir do orçamento secreto, toma aí a responsabilidade também. E eu estou me baseando no que disse o ministro Fernando Haddad em outra oportunidade, dizer, mas peraí, o Congresso quer dividir o recurso, quer tocar o orçamento, quer fazer isso, mas não quer pegar a responsabilidade. Eu tenho para mim que o Congresso Nacional e o governo Lula acionou o modo, toma e vamos brigar e decidir a responsabilidade nessa seara. E talvez faça sentido mesmo, porque o governo sabe que não tem uma maioria consolidada, já levou ministérios, já colocou gente de outros partidos, faz diálogo, coloca emenda, mexe no orçamento, mas nada disso parece entregar um resultado. Então talvez o governo tenha adotado, e me parece claramente isso, o governo adotou o modo fricção, combate, luta de ringue, como a maneira para se levar um assunto como esse a ser debatido. E olha, eu não sei se o governo está errado exatamente não, porque não é isso que o mercado financeiro gostaria de ver. O mercado financeiro internacional, os investidores, não querem ver um governo que apresente possibilidades de melhorar a sua arrecadação para diminuir o seu déficit. Eu não estou dizendo que os meios são os mais adequados, nem que a comunicação para fazer isso está perfeita. Mas, ao fim e ao cabo, para o resultado e para a busca do objetivo final, não é fazer o Estado se tornar sustentável a ponto de ter uma arrecadação, receita e despesa e um orçamento que pelo menos chegue no 0 a 0. Eu tenho a impressão de que o governo adotou o modo pancadaria mesmo, que não vai mudar nada dessa natureza. E queria saber a sua posição, Letícia, como é que você vê esse movimento do governo de apresenta mais uma MP, ela é devolvida por Rodrigo Pacheco e o governo está sempre, parece, num modo vamos que vamos lutar porque não tem outra maneira. O que eu sinto é que eu não sei quem que manda no governo. Eu sinto que o Lula, ele dá muita autonomia para os ministros dele, só que parece que isso não passa pela Casa Civil, não passa pela articulação e vai fazendo as coisas na pressa, assim. No caso do leilão do arroz, por exemplo, a gente quis anunciar para ganhar mídia, quis mostrar uma proatividade, não vai faltar arroz, mas teve que voltar atrás, porque deu tudo errado. O caso lá também da MP, também da reoneração, mandou uma MP, não fez um alinhamento com o presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, e não conversou com os setores produtivos também, foi mandando. O que eu sinto é que tá dando muita autonomia ali pros ministros, só que não tá passando ali pela institucional mesmo, uma articulação institucional, assim, aí cada secretaria lança seu programa, a Secretaria de Agricultura lança o leilão, o Ministério da Fazenda lança o leilão, e cadê o governo Lula? Quem que tá mandando nisso? E vamos nos lembrar, né? Essa foi uma reclamação, perdoe aqui, caro ouvinte, uma reclamação do presidente da República naquelas primeiras reuniões ministeriais, quando montou, dizendo,
Gente, não pode sair ministro anunciando coisas assim, essa... E teve episódios para isso, né? Aquela história de fazer passagens baratas. Aí teve ministro anunciando, não, peraí, vamos ter passagem barata. Agora vamos fazer leilão de rodovias, de portos e aeroportos. Teve ministro anunciando e o governo precisou recuar em tudo isso. De fato, essa impressão trazida pela Letícia, não sei se Brasília também está tratando assim, viu, Larissa? Essa impressão de que ninguém está muito sabendo. A articulação política está nas mãos do presidente Lula, está nas mãos de Rui Costa e de Alexandre Padilha, está nas mãos dos senadores, está nas mãos dos deputados federais e os líderes de bancada, porque parece, de fato, que o governo, ou o Ministério da Fazenda, no mínimo, entra de sola e as conversas não tenham sido, pelo menos, azeitadas um pouquinho antes. Não faz uma articulação antes de anunciar, né? Parece que cada ministério vai lá e anuncia e não passou por ninguém. Pois ali. Brasília tá pensando e tá vendo o governo assim, Larissa? O que a gente tem percebido daqui é que o governo está sem, digamos assim, quem lute por ele ali na linha de frente. E quando eu digo isso, eu digo de lideranças do governo no Congresso. Elas têm aparecido para apagar incêndio. Então, por exemplo, Rodrigo Pacheco devolveu a medida provisória da compensação. Aí os líderes começam a dar entrevista para dizer que não foi bem assim, a gente já tinha conversado, etc e tal. Depois, para tentar mudar uma visão de que foi uma derrota do governo. Mas a sensação que a gente está tendo aqui é que eles não estão atuando antes. Antes, porque a devolução de uma medida provisória é uma derrota para o governo, né? É um desgaste com um Congresso que já está com uma relação nada fácil em relação ao Executivo Federal. Então, assim, é preciso, sim, tomar cuidado com a articulação. E aí a articulação, para além das lideranças do governo no Congresso, ela passa também por exemplo, Alexandre Padilha. Alexandre Padilha, que já foi atacado publicamente pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e Lula está bancando o nome dele até hoje, né? Tanto é que o próprio presidente Lula, depois daquelas derrotas em relação à derrubada dos vetos, como a derrubada do veto em relação ao projeto das saidinhas dos presos, as saídas temporárias, e aí que o Lula anuncia, não, então a partir de agora, na reunião semanal de articulação política, eu vou participar. Eu, o presidente da República, estarei com Padilha, estarei com Randolph, com Jacques Wagner, etc e tal. Ele tentando tomar as rédeas da coisa. Então, eu penso, Guilherme, que se de fato for uma estratégia do governo, essa coisa de ir para o embate, o governo precisa repensar melhor quem que é a linha de frente dele ali, tanto em termos de ministros que vão lidar diretamente com o Congresso Nacional, quanto em relação às lideranças do governo. A gente vê, por exemplo, o senador Jacques Wagner, que é um nome de confiança do presidente Lula há muito tempo. Mas o próprio Jacques Wagner tem dado declarações, no mínimo polêmicas, em vários momentos e que não ajudam o governo. Quando, por exemplo, ele citou, se não me engano, no mês passado, que tudo que tinha que aprovar do governo acabava virando um Deus nos acuda no Congresso. Poxa, um líder falar isso não é positivo para o governo, né? Então, assim, quem o presidente Lula escolheu para estar ali naquela linha de frente e qual, de fato, vai ser a estratégia a partir de agora para que as pautas sejam aprovadas? Porque aí a gente viu, por exemplo, essa semana, a pauta contaminada por questões nada urgentes e que tumultuaram todo o processo, como a aprovação da urgência, tanto para votar o projeto que equipara aborto à pena de homicídio e o que acaba com a delação premiada. Então, assim, é preciso, então, o governo escolher melhor quem vai estar nessa linha de frente, né? É o famoso, já que vai brigar, pelo menos escolhe alguém do seu tamanho para brigar, né? A impressão que dá hoje é que o governo é mais ou menos uma briga Davi Golias, ele tá olhando assim, tentando desviar dessas coisas. Vamos lá. Senhoritas, hoje a gente tá um pouquinho mais breve aqui no nosso podcast, portanto quero rapidinho as considerações de vocês. No que vocês vão prestar atenção para a semana que vem? Letícia. Tinha um assunto que ficou um pouco esquecido, mas voltou, né? A dívida de Minas. Opa. Eu acho que o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, falou que vai apresentar um projeto, o prazo está chegando ao fim do Supremo
se vai prorrogar ou não, e tem essa ameaça, né, do regime de recuperação fiscal voltar a tramitar na Assembleia. Eu já vou adiantar o meu voto, tá? Antes da Larissa chegar para dar o dela. Eu tô com a Letícia nessa história. Acho que as coisas esquentaram novamente com essa última ida do governador de Minas Gerais, do vice-governador e dessa sinalização de Rodrigo Pacheco, vamos mandar o projeto sim. O pessoal que estava desesperado calma que vai ter federalização. Acho que esse assunto tende a esquentar, até porque precisa-se dele para os deputados estaduais, federais e todo mundo e fazer a sua pré-campanha da maneira que gostariam. Larissa, em que assunto você sugere que os nossos ouvintes prestem atenção? Acho que vários, em relação a essa pauta econômica, relação Ministério da Fazenda e Congresso. Então, eu vou colocar num bolo aí não só a medida provisória da compensação, também a questão da reoneração, enfim, vou colocar tudo num bolo para a gente observar qual vai ser a articulação do governo com o Congresso em relação a essas pautas econômicas, se a gente vai continuar vendo esse embate mesmo ou não. Vai haver aí uma mudança de estratégia. Então eu já vou me despedindo, tá? Larissa, ótimo ter você aqui conosco mais uma vez no nosso podcast. Larissa Arantes, diretamente de Brasília. Até a próxima. Até a próxima, Guilherme. Até a próxima, Letícia. Até. Letícia Fontes, a gente volta a se falar num próximo podcast também. Até mais. Até mais. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesta edição do 3 sobre os 3, tá? É sempre às quintas-feiras à noite, já está disponível vídeo, áudio no seu tocador de podcast. Nos siga, nos acompanhe e compartilhe para quem gosta de política. A gente volta na próxima semana. Um abraço, tchau, tchau.